certo? Página 28. Bom, vou colocar para espelhar a tela aqui para vocês acompanharem junto comigo. Vai acompanhando a leitura, tá bom? Vai acompanhando a leitura comigo, grifando, tudo certinho, para não ter problema nenhum em relação a isso, certo? A internet minha tá meio complicada, mas espero que vocês entendam aí. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Dá para ver a minha tela aqui? Dá para ver a imagem da apostila? Não, pra mim não tá aparecendo, não. Não. Espera aí que eu vou espelhar então, espera aí. Ele tá com problema aqui, pelo amor de Deus, não tá indo. Espera aí, pessoal, ó, eu vou sair aqui da reunião, eu vou entrar de novo, tá? Espera aí.
Gente, alguém tá ouvindo o professor? Não. Não, agora tá desligado. Tá ouvindo Professor? agora? Sim. Então tá, deixa o Gente, áudio de alguém tá me vocês ouvindo? aberto. Tá, eu tô ouvindo vocês. É só deixar o áudio aberto, tá? Tudo bem, cara? Isso, deixa aberto. Pode deixar o áudio aberto. Tá bom? Beleza? Bom, vamos lá? Seguinte, ó. Vocês entenderam até a parte aqui que eu falei sobre as formas de relevo? Sim ou não? Sim. Tá. Sim. Então nós temos montanhas, planaltos, planícies e depressões. As depressões elas são relativas ou absolutas, tá? E agora nós vamos falar dos processos de formação e transformação do relevo, que é o intemperismo, tá? Vamos lá então. Milhões de anos após as, 30. Milhões de anos após a solidificação das rochas na litosfera, o planeta sofreu enormes modificações, resultantes de processos que continuamente se desenrolaram. Foi por intermédio da erosão, da sedimentação e da formação de montanhas que a Terra ganhou os contornos que apresenta hoje. Os raios solares, ao incidirem sobre a Terra, provocam uma mudança no comportamento das rochas, pois com o calor, parte dos minerais que as compõem se dilata, enquanto outra parte se mantém inalterada. Então, olha só. Estão ouvindo, pessoal? Abre o áudio, deixa o áudio aberto, pelo amor de Deus. Tá. Isso. Vai interagindo comigo. Ó, ouça o que eu vou dizer, ouça. Quando tá calor, a nossa pele não fica lisinha no calor? Vou pegar uma água. Fica. Sim. Fica. Quando tá frio, como hoje, que faz muito frio, ela não fica comprimida, assim, ela fica toda cheia de pontinhos, assim? Sim. E como fica? Fica. Fica. É a mesma coisa com as rochas. Ó. As rochas, quando tá calor, ela dilata. E no frio da noite, ela comprime e ela pode murchar. Tá bom? Sim. Então tá, pode fechar o áudio aí. Agora vamos continuar. Ok. Então vamos lá, ó. Durante a noite, ó, vou até grifar isso, ó. Durante a noite, com o resfriamento da atmosfera, os minerais se contraem. Então a rocha ela pode dilatar ou pode se contrair. Assim, em razão de sucessivos processos de dilatação e contração, as rochas se partem, elas trincam. Esse processo é um tipo de intemperismo físico, tá? Que é uma ação mecânica responsável pela degradação das rochas. Então, olha só, o que é um intemperismo físico? É quando a rocha se dilata ou ela se comprime e ela trinca. Ou também o processo de intemperismo físico é através da ação dos ventos, tá? O intemperismo físico tem as principais agentes. O vento, olha lá, ó. Então, quando nós falamos de intemperismo físico, que é o desgaste da rocha, nós estamos falando do desgaste através do vento. As variações de temperatura também, certo? O congelamento da água e a cristalização de sais são ações de seres vivos. Então, olha só, continuando. Outro exemplo de intemperismo é o causado pela ação da água. Olha só o que a água causa: erosão. Ao entrar em contato com as rochas, a água das chuvas e dos rios ou das marés também se transforma em agentes de modificador da litosfera, pois acelera a degradação das rochas ao agir quimicamente sobre elas. Então, olha só, ó, quando chove, a água da chuva ela causa erosão no solo, na rocha. Quando, por exemplo, os rios correm, o rio ele também gera erosão. A maré, lembra que eu mostrei para vocês a falésia? A falésia ela é uma ação da maré. Quando a água do mar ele bate na rocha, na base dela, ele vai gerando erosão.
então ela vai formando as falésias. Tudo bem até aí? Abre o áudio e fala que sim. Sim. Então, beleza. Beleza. Continuando. A ferrugem nada mais é do que a reação do minério de ferro resultante de seu contato com a água, sendo um exemplo de intemperismo químico. Então, olha só, intemperismo químico também ocorre quando ocorre a ferrugem. A ferrugem nada mais é quando a água, né, entra em contato com o minério. Então, olha só, nós temos dois tipos de intemperismo. O intemperismo físico, que é através da ação do calor ou do frio da rocha, ou seja, ela dilata ou ela comprime, e dos ventos, também nós temos o intemperismo químico. O químico é o intemperismo através da água, seja ele pela chuva, pelos rios, pelas marés, tudo bem? Continuando. Outro agente modificador do relevo terrestre são os ventos, erosão eólica. Como você já deve saber, o vento e o ar em movimento, portanto, deixa eu só autorizar a entrada aqui do Henrique. Pronto. Então, do vento é o ar em movimento e, portanto, a camada atmosférica torna-se responsável pelo desgaste proveniente do contato das forças resultantes de seu deslocamento sobre a rocha. Então, ó, o vento também é um tipo de intemperismo, tá bom? Certo? Bom, entendendo o que é intemperismo, monólito conhecido como no interior da Austrália, modelado pela ação dos ventos e pela alteração das temperaturas, tá bom? Esse monumento na Austrália, ele foi causado e degradado pela ação dos ventos. Sim ou não? Eu acabei de entrar, então você pode me dar uma explicação? Ó, eu vou falar rapidinho, presta atenção, ó. Henrique, nós temos dois tipos de intemperismo. Intemperismo é o desgaste da rocha, tá? Nós temos o desgaste conhecido como intemperismo físico. O que é intemperismo físico? É quando a rocha ela se degrada através de ação do calor do dia, onde a rocha dilata, e quando chega a noite ela se comprime. E essa dilatação e quando ela se comprime à noite, esse vai e vem da rocha, ele acaba trincando ela. Então nós chamamos de intemperismo físico, tá bom? Ocorrendo no dia, o calor, e à noite com o frio. Então a rocha vai dilatando e comprimindo ela, e ela trinca, tá? E nós temos o intemperismo chamado de intemperismo químico. Intemperismo químico é o temperismo através da ação da água. Tanto a água da chuva, quanto a água dos rios, quanto a água do mar. Certo? Então ela também gera erosão. E nós temos um outro modelador do relevo, que é o vento. O vento, ele gera um tipo de erosão também. Certo? Ficou claro? Sim. Então tá. Pessoal, deixa eu... Você já passou pela página 28 e 29? Já. A 29 é tarefa, tá? A 28 a gente fez a leitura e a gente está na página 30, que é a última parte da aula. Ó, pessoal, eu mostrei para vocês o vídeo sobre... Ô, prof, mas na página 28 tinha alguma coisa para grifar ou não? Tinha. Depois você pega na aula, que você entrou atrasado e não pegou essa parte, mas depois você pega lá, tá bom? No vídeo. Ó, eu cheguei a passar para vocês vídeos sobre os solos. Não. Não? Então tá, ó, para finalizar a aula, eu vou mostrar dois vídeos para vocês. Um sobre os solos e outro sobre intemperismo, tá? Por favor, ó, tô pedindo muita
muita atenção no vídeo, tá? Para vocês entenderem a aula. Tudo bem? Vamos prestar atenção, então? Sim. Vamos tirar o professor. Começando, hein? Oi. Então ficou de tarefa a página 29? Pessoal, eu vou tá lá no Telegram a tarefa. Depois vocês peguem lá, tá lá no Telegram, tá bom? Tá bom. Ô, professor, Ó, desliga o áudio de vocês, que agora é para assistir o vídeo, tá bom? Desliga o áudio e presta atenção no vídeo, que eu vou fazer perguntas, certo? Vamos lá, vou começar então o vídeo. Primeiro vídeo, falar sobre as camadas do solo. Vamos lá, começando. Com a compra garantida, se o produto não chegar, devolvemos seu dinheiro. Mercado Livre. Você observa o chão onde pisa? Sim, Sim. Por quê? porque às vezes tem alguma coisa que não pode pisar, tem umas plantinhas assim que tem que tomar cuidado. Ah, às vezes alguns lugares sujos assim no chão ou até às vezes bueiro que pode estar com a tampa solta, daí é perigoso. Ah, fico olhando, ver o chão como que é. Por causa que se eu estiver pisando em um lugar muito lamacento, daí suja muito meu tênis, essas coisas. Que tal olharmos de perto o que está tão perto de nós? O que é o solo? Então, foi o que eu perguntei. Eu falei, eu já passei o vídeo de solo, vocês falaram que não. Eu já passei, né? Não passou não, professor. Passei ou não passei, pessoal? não passou. O Pedro só quer fazer gracinha, não queria ver o vídeo. Se passou, não vai passar. Ó, eu vou passar ele. Eu vou passar ele novamente. Escuta. Eu vou passar esse vídeo novamente como uma forma de revisar, então, tá bom? Certo? Quem não assistiu, assiste agora, tá bom? Então presta atenção. Vamos lá, vou voltar um pouquinho ele aqui, ó. Presta atenção, por favor, tá? Eu fico olhando, ver o chão como que é. Por causa que se eu estiver pisando em um lugar muito lamacento, daí suja muito meu tênis, essas coisas. Que tal olharmos de perto o que está tão perto de nós? O que é o solo? Planta, terra, plantação, árvore, essas coisas. Fertilidade. O chão, as plantas, a natureza. Para responder essa questão, é preciso entender como o solo é formado. Para a gente começar essa história, a gente tem que ter uma ideia de tempo. O tempo para o homem nascer é um tempo muito curto, questão de meses. Agora o solo, a rocha em si, para ela poder apodrecer e formar o solo, já são milhares até milhões de anos. O solo é formado a partir de um corpo duro, um corpo compacto como a rocha. Essa rocha, por processos de intemperismo, ou seja, de apodrecimento dessa rocha, ela vai liberando esses minerais que compõem a rocha. Então, essa rocha vem à superfície da Terra, ela vai sendo atacada por água e por temperatura, junto com os organismos, e vai sendo apodrecida. Esse apodrecimento começa a liberar os constituintes dessa rocha, junto com a matéria orgânica, aí começa a crescer planta, já vai caindo folha, galho, vai apodrecendo também, e nós começamos a formar o solo ou os horizontes do solo. Então nós vamos ter nesse solo formado, à medida que o solo vai envelhecendo, a rocha vai ficando cada vez mais distante da superfície, que ela vai sendo atacada de cima para baixo. Então um solo muito velho, a rocha está muito distante da superfície, que ela foi muito apodrecida durante milhares e milhões de anos. O solo é constituído por partículas de diferentes tamanhos: areia, silt e argila. Por matéria orgânica formada pelo acúmulo e decomposição de resíduos vegetais e animais. Ar e água que preenchem os poros do solo. E nutrientes para as plantas, dissolvidos na água e grudados na argila e humus do solo. Observe este solo. Veja como existem diferentes camadas.
Quando nós vamos estudar o solo, não podemos olhá-lo simplesmente pela superfície. Temos que olhá-lo por dentro. E justamente para olhar por dentro, nós vamos utilizar o perfil do solo. O perfil do solo permite que nós observemos as camadas que o compõem. A primeira camada que compõe o solo é o horizonte A. O horizonte A é um horizonte mineral que tem um pouco mais de matéria orgânica. Por esse motivo, ele apresenta normalmente cores mais escuras, mas em regiões mais quentes pode ser até um pouco mais claro. O horizonte seguinte é o horizonte B. O horizonte B é um horizonte mineral com menos matéria orgânica. Em geral, o horizonte B apresenta colorações avermelhadas ou amareladas que caracterizam este tipo de horizonte. E, finalmente, o horizonte C, que está abaixo, muitas vezes, do horizonte B ou mesmo do horizonte A. O horizonte C ele é um horizonte de transição entre a rocha e o solo propriamente dito. Nenhum desses horizontes é obrigatório. Tem solos que somente têm o horizonte A e a rocha, tem solos que têm o horizonte A, o C e a rocha, e tem solos que têm os três horizontes. A camada R é a rocha propriamente dita, que pode ser, então, o material de origem que formou esse solo. O horizonte O é um horizonte que ocorre em alguns solos, formado pela acumulação de resíduos orgânicos que são importantes para a proteção desse solo. Os solos não são iguais porque são formados por diferentes rochas, climas, relevos e vegetação. Observe esse solo num relevo inclinado. Neossolo, horizonte A e rocha. Pouca capacidade de armazenar água, menos vegetação. Cambissolo, solo pouco profundo, pequeno horizonte B. E um solo muito profundo. Latossolo, apresenta um horizonte B mais desenvolvido. E agora, um banhado. Organossolo, muita matéria orgânica, muita água e poucos nutrientes. E um solo no litoral. Espodossolo, solo arenoso, pobre em nutrientes e água. Existem solos na cidade? Não sei, tem praças, assim, perto de rios, um monte de lugares, até às vezes em escola, assim. Acho que em todo lugar tem, né? Sim, debaixo do concreto. Nas cidades, o horizonte A é removido e o solo é coberto pelo asfalto, calçadas, casas e edifícios. Assim, as águas das chuvas não se infiltram, provocando enchentes. O solo não suporta mais as plantas, o que provoca erosão e sua destruição. Todos os organismos vivos, todos os seres vivos, são dependentes do solo. Mas na natureza, ele exerce uma série de funções extremamente importantes. Armazenamento de água, armazenamento de nutrientes, é habitat ou casa de milhares de organismos. Né? Um exemplo, minhoca, formigas, besouros e outros milhares mais. Ele serve também como material de artefatos para construção. Telhas, tijolos e outras coisas mais. Primeiro, devemos observar que o solo demora milhares de anos para nascer. Segundo, não se reproduz. E, terceiro, é facilmente degradável por atividades desenvolvidas pela humanidade. Finalizando, eu gostaria de fazer um apelo. Sejam amigos e divulgadores da importância do solo. Pessoal, entenderam aí? Entenderam essa parte? Sim. Ó, agora vem um vídeo novo, tá? Esse eu quero que todo mundo presta muita atenção. Vai falar de intemperismo, tá? Tá. Intemperismo. Isso. Presta atenção nesse, hein? Por favor, pelo amor de Deus. Vamos lá, começou, hein? Olha lá. Olá, queridos
queridos, tudo bem? Eu sou o professor Hansen de Geografia do Descomplica. Como é que vocês estão? Olha, o episódio de hoje do Quer Que Desenhe vai explicar um assunto importante que fala sobre os processos que modelam o relevo da Terra, a erosão e o intemperismo. Olha, mas antes de começarmos, não esquece de ir na descrição desse vídeo e baixar o mapa mental completinho para você estudar onde e quando quiser. Recado dado, vamos ao nosso mapa mental favorito. Olha, antes de entrar na explicação sobre intemperismo e erosão, é importante frisar que ambos os termos são agentes geomorfológicos que modelam o relevo, ou seja, são agentes exógenos que atuam de fora para dentro no planeta Terra, contando com chuva, o sol, o vento, o gelo, para realizar os processos de desgaste e transformação. Mas qual é a diferença de erosão e intemperismo? Olha, a erosão pode ser entendida como um conjunto de processos que desagregam e transportam o solo e rocha morro abaixo ou na direção do vento. A erosão mobiliza as partículas produzidas pelo intemperismo. Por isso, dizemos que está associada ao transporte. Se ela desagrega e transporta, também deposita em algum lugar. Ou seja, tira de um lugar e coloca em outro. É o processo que conhecemos como sedimentação. Já o intemperismo é entendido como o processo pelo qual as rochas são destruídas na superfície da Terra. Ele é um processo de transformação responsável por produzir argilas, solos e a matéria-prima dos sedimentos. Isso pode acontecer de três formas: através de processos químicos, físicos ou biológicos. É importante frisar que intemperismo e erosão se reforçam mutuamente. Se a erosão move o material alterado, novas porções de rocha inalterada ficam expostas ao intemperismo. O intemperismo físico pode ser entendido como a rocha sólida sendo fragmentada por processos mecânicos. Predomina em locais áridos ou semiáridos, onde existe muito vento e pouca chuva, sendo a água o principal agente do intemperismo químico. Sobre esse, podemos entender como o processo no qual os minerais de uma rocha são quimicamente alterados ou dissolvidos. E esse tipo de processo predomina em clima tropical ou equatorial. Quanto mais água e calor, mais chuva e maiores serão as taxas de intemperismo químico. Um exemplo muito importante do que o intemperismo químico é capaz de fazer é o que chamamos de pedogênese, ou seja, o processo de formação de solos. A chuva é capaz de alterar a rocha-mãe, transformando-o quimicamente e dando origem a solos com características minerais semelhantes à sua rocha de origem. Além do clima, das variações de temperatura e índices de chuva, existem alguns outros fatores que regulam as taxas de intemperismo num determinado local, como, por exemplo, o tipo de substrato rochoso, sendo algumas rochas mais resistentes, mais difíceis de serem intemperizadas do que outras. Com a erosão diferencial, isso pode formar cachoeiras. Uma parte da rocha é mais resistente e não erode, formando as quedas d'água. Um segundo fator é a presença ou não de vegetação, já que as raízes ajudam a agregar o solo, facilitam a infiltração, protegendo as camadas superficiais do solo de processos mais abruptos, como chuvas torrenciais. Outro exemplo de fator é a declividade do terreno. Se for muito íngreme, facilita um deslizamento, por exemplo. E, por fim, o tempo de exposição aos agentes intemperizadores. Nesse momento, você pode pensar, todos esses processos acontecem e a gente influencia em nada, certo? Errado. Qualquer intemperismo causado por um ser vivo, animais, plantas, nós, é chamado de intemperismo biológico. Bom, até aqui você entendeu que a erosão e o intemperismo alteram e modelam o relevo, certo? Agora, vamos ver alguns tipos de erosão? Seus agentes e as consequências desse processo? Adianto logo que são 5 os tipos de erosão. A erosão pluvial é a que ocorre em meio da chuva. Ao bater no solo ou na rocha, a chuva pode mobilizar fragmentos erodidos, desgastando o material. Nesse tipo de erosão, temos o efeito splash, que é quando a gota da chuva bate no solo e levanta partículas. Não preciso nem dizer que o desmatamento agrava esse efeito, né? Com o solo destampado, ele fica desprotegido e mais exposto, reduzindo também a infiltração da água, assim como na erosão laminar, quando a água escoa superficialmente pelo solo e leva sua cobertura mais superficial, desgastando-o. Por isso, a erosão pluvial é a mais conhecida de gerar movimentos de massa em encostas, os chamados deslizamentos de terra. Já a erosão eólica tem como agente o vento e pode formar relevo em taça, como ocorre no Parque de Vila Velha, no Paraná. A erosão marinha ocorre pelo efeito das ondas do mar e pode dar origem a um relevo conhecido como falésias, onde as ondas retiram parte da rocha, formando paredões rochosos próximos à costa litorânea. Já a erosão glacial tem como agente o gelo. Pode formar fiordes e vales rochosos, podendo também desagregar uma rocha quando a água se infiltra em suas fendas e, ao congelar, se expande. Ou até a própria dilatação, em função da temperatura da rocha, pode provocar a desagregação de parte dela.
E, por fim, a erosão fluvial, que ocorre pelos rios, pode originar relevos como os cânions e as bacias sedimentares. Se ocorre a remoção da vegetação da várzea nas margens dos rios, seu canal pode erodir e entupir o canal principal, o que chamamos de assoreamento. Olha, até aqui deixamos claro como o desmatamento pode agravar esses desgastes. Infelizmente, a humanidade sempre dá uma ajudinha para piorar o que já se encontra numa situação bem complicada. É por conta do desmatamento que ocorrem também as vossorocas, que surgem a partir das falhas na terra, que podem ser fruto da aragem do solo para atividades agrárias, podendo formar ravinas ou buracos maiores, e até mesmo a própria vossoroca, que é quando o solo se desagrega por completo. Muitos solos são perdidos dessa maneira e o fenômeno é irreversível. A lixiviação do solo é outro processo que se agrava com o desmatamento. Com o solo exposto, a água da chuva leva os nutrientes das camadas superficiais do solo para as mais profundas. Assim, como o desmatamento é provocado por nós, o efeito da chuva ácida também é agravado por nós e acelera o intemperismo químico. Além disso, a humanidade realiza diversas atividades desagregadoras de rocha, como a mineração, a escavação para a fundação de edifícios, etc. Uau, quanta coisa! Erosão e intemperismo é mesmo um assunto denso. Ainda bem que o Quer Que Desenhe está aqui para resolver suas dúvidas e deixar tudo explicadinho para vocês. Por fim, não esqueça que você pode e deve baixar esse mapa mental perfeitinho no link da descrição. Além disso, tem também link para assinar o Descomplica com desconto. E para receber sempre as notificações. Bom, pessoal, vocês entenderam? Sim. Então, ó, ficou bem legal porque deu para ver certinho a diferença de intemperismo e erosão, né? Ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minutinho. Tinha um outro vídeo que falava disso. Deixa eu ver se tá aqui, peraí. Acho que não. Não, não tá aqui, pessoal. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui, peraí. Eu vou abrir aqui para vocês, ó, rapidinho, tá? Olha lá, ó. Salve, salve, Legião X, o que é intemperismo em 1 minuto? Então, pessoal, intemperismo pode aparecer como meteorização, que na verdade é o processo de quebra da rocha. Ele pode acontecer de 3 maneiras. Nós temos o intemperismo mecânico, que normalmente é chamado de intemperismo físico. Nós temos o intemperismo químico e o intemperismo biológico. Só para lembrarmos, o intemperismo mecânico ele passa a ser maior com o aumento ou a variação de temperatura. Então, áreas mais quentes, nós temos uma alta taxa de intemperismo mecânico. O químico, ele normalmente é intensificado pela presença de chuvas ou umidade. E o biológico, obviamente, pela presença de vidas, ou seja, de calor, de umidade, de micro-organismos que atuam ali. Show de bola? Vem. Pessoal, ó, deixa eu só complementar o que ele falou aqui. É o seguinte, ó. Quando nós falamos de... Deixa eu voltar a câmera aqui, tá? Pronto. Ó, quando nós falamos de intemperismo biológico, o que é bio? Não é vida? Sim ou não? Sim. Então, ó, o intemperismo biológico é aquele, por exemplo, ó, os seres vivos. Pega, por exemplo, sei lá, os animais. Quando você, que nem o cavalo, o boi no pasto, ele não puxa por exemplo, o capim para comer, para se alimentar. Quando ele puxa, ele não tira a raiz junto, não acaba gerando degradação, erosão? Sim. As minhocas, por exemplo, quando ela faz toda a perfuração do solo, ela está gerando um tipo de erosão. E a minhoca é um ser vivo, biológico. As raízes das árvores, quando ela vai alterando e provocando, por exemplo, abrindo caminhos no solo, ela vai causando erosão. Então, pessoal, tudo que é com vida, até o próprio ser humano, né, os micro-organismos, enfim, ele provoca o tipo de intemperismo biológico, certo? Ó, para eu finalizar a aula, que já acabou já, a tarefa tá aqui, ó, no Clipe Escola, no Telegram.
A tarefa ficou a página 28 e página 31. Certo? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Agradeço vocês. Espero que vocês tenham entendido os vídeos aí. O que é intemperismo, né? Que é mais importante. Tá bom? Terça-feira que vem estamos aí de novo. Eu vou ver se eu vou passar alguns vídeos para vocês junto com a matéria, porque daí fica legal da gente entender o conteúdo. Fechou? Abração para todo mundo. E até terça-feira que vem, na continuidade da aula aí, ó. Quem tá com a apostila aí, pessoal, deixa anotado aí, ó, faz um círculo no número da página para saber onde que a gente parou. Tá bom? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Boa tarde para todo mundo e não esquece da tarefa, tá? Depois mandando particular para mim. Até mais, pessoal. Boa tarde. Tchau. Tchau. Oxi, mano. E ali, voltei e acabou a aula. Pô, triste. Por que nem me avisa? Por que ninguém avisa? Por quê? Falou.